Sabe o que dizem do Brasil, né? Que é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas parece que esqueceram de avisar que também é amaldiçoado por políticos e caro por licitação. Enquanto você aí rala o mês inteiro para pagar o carnê das Casas Bahia, tem gente em Brasília vivendo uma vida de sheik árabe. E não estou falando de deputado que usa verba de gabinete para comprar panetone. A bola da vez, senhoras e senhores, está no topo do judiciário. O Supremo Tribunal Federal, aquela turma que decide o nosso futuro com uma canetada, resolveu que precisava de um upgrade nas suas viagens. Afinal, a justiça pode ser cega, mas não precisa ser desconfortável. Então, o que eles fizeram? Contrataram uma agência de viagens chamada Orleans, Viagens e Turismo. O nome já soa chique, parece coisa da realeza, não é? E o valor do contrato? Quase 5 milhões de reais. Isso mesmo, 5 milhões de reais. Com essa grana, daria para comprar uns 10 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Ou, sei lá, umas 3 frotas de Uber para levar e buscar os ministros. Mas não. O dinheiro, dizem as más línguas e as planilhas, foi para passagens de primeira classe, hotéis 5 estrelas e talvez até para aquele chocolatinho caro que deixam no travesseiro. A justiça tarda, mas não falha, na hora de escolher o resort. O mais engraçado, ou trágico, dependendo do seu nível de paciência com o Brasil, é que essa empresa, a Orleans, já estava na mira da polícia. Sim, a mesma empresa contratada para garantir o conforto dos nossos guardiões da Constituição está sendo investigada por suspeita de desvio de dinheiro público. É como contratar o lobo para tomar conta do galinheiro e ainda pagar adiantado. Há quem diga, com uma pitada de sarcasmo, que o dinheiro não foi só para viagens, mas também para engordar a frota de Porsches e Volvos dos donos da empresa. Enquanto isso, você aí, cidadão, se espreme no busão lotado às 6 da manhã. A situação toda é tão absurda que parece roteiro de filme de comédia. Imagina a cena. O ministro chega no balcão da companhia aérea, todo paramentado, e pede a passagem mais cara disponível. É para um serviço essencial à nação, ele diria, com a maior seriedade do mundo. E o serviço essencial é, aparentemente, garantir que o carpete do hotel seja macio o suficiente para os pés da justiça. Enquanto isso, o povo que paga a conta dessa festa toda fica só olhando, se perguntando se o próximo passo é instalar tobogãs de champanhe nos corredores do STF. Porque, a essa altura, nada mais me surpreende neste país. Mas calma, nem tudo está perdido. Ou talvez esteja, mas pelo menos estão fingindo que se importam. Diante do escândalo das viagens de luxo, o Congresso Nacional, aquele lugar onde as grandes decisões são tomadas entre um cafezinho e uma troca de favores, resolveu agir. Montaram uma CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O nome é pomposo, né? Parece coisa séria. A ideia é investigar os contratos do INSS, incluindo, claro, essa farra da Orleans, Viagens e Turismo. Prometeram quebrar sigilos, chamar gente para depor e passar tudo a limpo. É quase como um episódio de CSI, só que a cena do crime é o Diário Oficial da União. A gente até se enche de esperança, não é? Pensa, agora vai. Vão pegar os responsáveis, o dinheiro vai voltar e a justiça será feita. Mas aí você lembra que estamos falando do Congresso Brasileiro, um lugar com mais reviravoltas que novela mexicana. Enquanto uma mão acena com a promessa de investigação, a outra trabalha discretamente nos bastidores para garantir que nada mude de verdade. E é aí que entra em cena a nossa mais nova pérola legislativa, a PEC da blindagem. O nome oficial é outro, claro, algo bem menos sincero, mas o apelido já entrega tudo. É a capa da invisibilidade do Harry Potter para políticos. Essa proposta de emenda à Constituição é uma obra de arte da malandragem. De forma bem resumida, ela dificulta a fiscalização e a punição de parlamentares. Sabe aquela história de foro privilegiado? A PEC da blindagem é o foro privilegiado com anabolizantes. Ela cria mais obstáculos para que o judiciário possa afastar ou prender deputados e senadores, mesmo que sejam pegos com a boca na botija. É basicamente um recado para a sociedade. Podemos até investigar os outros, mas em nós, ninguém toca. Uma autoproteção corporativista que transforma o Congresso numa fortaleza impenetrável. Então ficamos nesse jogo de empurra-empurra.
Uma CPMI é criada para dar uma satisfação ao público, para mostrar que os fiscais do povo estão trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, uma PEC é cozinhada em fogo baixo para garantir que, se um dia a investigação chegar perto demais deles, eles estarão devidamente protegidos por uma muralha constitucional. É a famosa tática do morde e assopra. Eles mordem o STF com uma investigação e assopram a própria ferida com uma lei de impunidade. E o cidadão, mais uma vez, fica no meio do fogo cruzado, sem saber se aplaude a coragem ou chora pela cara de pau. Enquanto o circo pega fogo em Brasília com viagens de luxo e PECs espertinhas, uma figura icônica da nossa política recente resolveu dar um susto na galera. Jair Bolsonaro, o ex-presidente, nosso eterno capitão, parece que não anda muito bem. Segundo as notícias que pipocaram por aí, ele teve um mal-estar daqueles. Uma crise de soluços, pressão baixa, aquele negócio que a sua avó curaria com um copo de água com açúcar. Claro que, no universo bolsonarista, um simples soluço vira um evento nacional, quase um atentado. Mas, convenhamos, com a quantidade de polêmicas e acusações que o cercam, não é de se espantar que a pressão dê uma oscilada. O timing do mal-estar é, no mínimo, curioso. Justo quando as investigações avançam, quando aliados viram delatores e o cerco se fecha, o homem passa mal. É quase uma metáfora, o corpo sentindo o baque da pressão política. Tem gente que diz que é estresse, outros falam que é só uma desculpa para fugir dos holofotes. Eu não sei. Só sei que, se fosse eu com a quantidade de problemas que ele tem, não teria só soluços, provavelmente entraria em combustão espontânea. A situação toda é um prato cheio para o humor, mostrando que até mesmo os mais imbrocháveis podem ter seus momentos de fragilidade. E enquanto o pai se recupera do susto e lida com seus fantasmas judiciais, quem aproveita a oportunidade para brilhar? Ele mesmo, o filho 03, Eduardo Bolsonaro. Com o pai mais recluso e enfrentando um mar de problemas, Eduardo fez uma jogada de mestre no xadrez político do Congresso. Articulou, conversou, negociou e, voilá, tornou-se o novo líder da minoria. É uma posição estratégica, que dá a ele poder, visibilidade e, principalmente, a chance de comandar a tropa de oposição ao governo. É como se o pai passasse o bastão, mesmo que temporariamente. Essa movimentação mostra que, goste ou não, a família Bolsonaro ainda tem muita lenha para queimar na política. Enquanto Jair se torna o mártir, o perseguido político que sofre até com problemas de saúde, Eduardo assume a linha de frente, o general no campo de batalha do parlamento. É uma estratégia bem pensada. Um gera comoção e mantém a base fiel engajada na narrativa da vitimização, enquanto o outro ocupa um espaço real de poder e continua a ditar os rumos da direita no Congresso. O sobrenome Bolsonaro, pelo visto, ainda vai render muitos capítulos nessa novela chamada Brasil. No fim das contas, o que temos é a montagem de um espetáculo grandioso. De um lado do picadeiro, temos os ministros do STF, os palhaços ricos, que gastam nosso dinheiro em viagens nababescas com uma agência investigada. Do outro lado, temos os mágicos do Congresso, que tiram da cartola uma CPMI para enganar a plateia, enquanto, com a outra mão, preparam o truque da PEC da blindagem para desaparecerem caso o perigo se aproxime. E no meio de tudo isso, temos o drama do ex-presidente, o equilibrista que anda na corda bamba judicial e quase cai por causa de um soluço. É o grande circo da política brasileira. A cada novo escândalo, a cada nova manobra, a plateia, que somos nós, o povo, fica dividida. Alguns riem, porque a situação é tão absurda, tão caricata, que só pode ser piada. É um humor de desespero, aquele riso nervoso de quem não acredita no que está vendo. Outros choram ou sentem uma raiva profunda, ao perceberem que a conta dessa farra toda sempre sobra para eles. É a incredulidade de ver a elite política vivendo em um mundo paralelo, completamente desconectada da realidade do cidadão comum que luta para pagar seus impostos em dia. A pergunta que fica ecoando no ar, enquanto as luzes do picadeiro se apagam e os artistas vão para seus camarins de luxo, é uma só: quem fiscaliza os fiscais? Se o judiciário, que deveria ser o guardião da lei, esbanja sem pudor, e o legislativo, que deveria fiscalizar, se preocupa mais em se autoproteger, a quem podemos recorrer?
A sensação é de que estamos presos em um looping infinito de desmandos e impunidade, onde as regras valem para uns, mas não para outros. A democracia vira uma peça de teatro e nós somos obrigados a assistir, aplaudir e ainda pagar pelo ingresso. Então, cabe a cada um de nós decidir o que fazer. Rir da piada de mau gosto que se tornou a nossa política? Chorar de frustração? Ou quem sabe começar a vaiar bem alto, para que os artistas desse circo grotesco saibam que a plateia não está mais se divertindo. Porque no fim do dia, o espetáculo só continua porque nós permitimos. E talvez esteja na hora de exigir um roteiro novo, com um final um pouco mais justo para quem paga a conta. Ou no mínimo, que os palhaços parem de rir da nossa cara.